projeto Literatura e IA é um projeto que mistura a leitura de contos literários diversos, brasileiros ou não, e a partir dessa leitura, os alunos fizeram também, com a interpretação deles, com o jeito que eles imaginaram os personagens e os cenários, eles foram criar, com inteligências artificiais gratuitas na internet, essas imagens. Então, a imagem é basicamente o que o aluno, o que o grupo imaginou sobre aquela história que leu. O processo de escolha foi o seguinte: a nossa caríssima professora Perla Alves nos trouxe para a biblioteca e colocou folhetins, 8 folhetins, com 8 contos diferentes, que tinha um pouco da sinopse, né, o resumo da história, para nós nos interessarmos por ela, além de ter o nome do autor. Sendo assim, aqueles contos que nós achamos mais interessantes, nós poderíamos escolher para ler. Os contos falam sobre romance, romances tóxicos, suspenses, mistérios, dramas, entre outros. Desses contos, nós podemos tirar grandes lições de vida. A professora Perla Alves selecionou algumas histórias que a gente poderia também se interessar. Ela colocou no papel um pequeno resumo. Aí a gente foi escolhendo o que mais chamou a atenção da gente. O processo de escolha foi fácil, porque retratava bem os contos e falava sobre os gêneros dele bem resumidos. A gente separou o conto e desde o começo eu falei que seria suspense, né? Que eu queria porque queria suspense. E aí quando foi pra mim ler o conto, eu falei, é esse conto aqui mesmo, né? Foi a uma primeira vista, daí eu conversei com o pessoal da minha equipe, o pessoal se apaixonou também pelo conto. E aí foi na hora que a gente foi responder essa atividade. E aí toda atividade que tinha, que era toda terça-feira de cada semana, era uma imaginação diferente, né? Porque a história conta a vida de uma personagem e outra personagem lá. E aí a história dela é interessante. E aí cada tipo de pergunta era uma imaginação diferente. E eu gostei do processo, foi um processo assim que eu me identifiquei assim, mas eu gostei. E foi bom porque é isso, a gente explorou um pouco da nossa imaginação. Nós criamos personagens e cenários. A nossa professora passou as atividades, um monte de atividade, os contos, e a gente foi lendo e criando na nossa imaginação. Depois a gente escreveu tudo em um papel e foi isso. Como toda terça-feira nós fazemos uma atividade, ela perguntando como que a gente criou, a gente foi para a sala de informática, aí nós criamos nossa própria imagem na inteligência artificiais. Usar IA nesse projeto foi uma experiência diferente, até porque a maioria de nós ainda não tinha utilizado esse tipo de tecnologia e foi bem legal, eu gostei bastante. Usar a IA, né, foi uma experiência muito boa. Eu particularmente nunca tinha utilizado. Eu entrei no link, fiz o cadastro da minha equipe e ajudei a criar a imagem. Foram 8 contos brasileiros e estrangeiros e eles foram divididos para a gente alunos, para a gente poder fazer descoberta sobre eles. A gente fez a leitura do texto e depois a gente fizemos um resumo, imaginou os personagens e depois a gente foi e escreveu ela na IA. E ela criou as imagens, a gente fez a escolha e isso foi bom.
para a gente for uma experiência única para usar ela, entendeu?